Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós, mais uma vez poder estar na sua casa, no seu templo e no seu santuário. Já ouvimos aqui hinos que chegaram como um cheiro suave até a presença do Eterno. Já ouvimos mensagens que tocaram nossos corações, e eu tenho por certo que Deus ainda reservou alguma coisa para mim e para você até o término desta reunião. Eu sempre gosto de dizer as palavras dos filhos de Coré nos Salmos de número 84, quando eles salmodiaram e disseram ao Senhor em forma de louvor: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Porque até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Deus meu e Rei meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Louvado seja o Senhor. Queridos, aproveitando a posição que estamos em pé, eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica, e eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque esta leitura já é propriamente uma mensagem. Apenas vamos comentar alguma coisa. Estamos aqui a pedido do nosso pastor, o pastor Oswaldo de Souza, um grande mestre, um grande ensinador. E quando ele pediu para que nós viéssemos aqui, eu disse: pastor, não faz assim. Mas na hora eu me lembrei que o servo, ele não tem escolha. O servo, ele vive para servir. O pastor pediu, então prontamente nós estamos aqui. Trago o abraço dele ao pastor Albertino, pastor Roberto, que também foi meu pastor no Cristo Redentor, está ali, a irmã Kézia, esteve conosco ali também. E é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos do bairro São Luís. Lembro que muitas das vezes preguei aqui ainda na minha juventude. Está ali o nosso querido irmão, no tempo dele também. Aqui estive muitas vezes na época do presbítero Mondoca, né? Servo de Deus e outros obreiros. E é bom a gente poder voltar novamente à casa do Senhor. Queridos, Evangelho de Cristo Jesus, na qual escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Cristo Jesus, na qual escreve o evangelista Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Preste atenção na leitura lida hoje à noite. Assim está escrito: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
As cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quantos podem dar glórias a Deus por esse texto? Os irmãos, tomem os vossos assentos. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada, aonde é continuidade do capítulo de número 4, capítulo anterior. E vimos aqui o escritor deste livro, cujo nome se chama Marcos. Marcos foi um dos 4 evangelistas que narraram e que deixou registrado os fatos, os acontecimentos e as histórias verídicas reais que Cristo fez enquanto palmilhava esta terra, mais precisamente as terras da Palestina, lá no Oriente Médio. E Marcos narra essa história com muita propriedade, com muitas riquezas de detalhes. Marcos diz no capítulo de número 4 que o Senhor Jesus, ele estava às margens do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré,
ou o lago de Tiberíades, os três é o mesmo mar. E Marcos diz que Jesus estava ali às margens daquele mar, e estava com Jesus uma grande multidão. Ele faz questão de registrar que estava com Jesus uma grande multidão. Esta multidão que saía de todas as partes de Israel, de Jerusalém, das aldeias, dos bairros e até mesmo do centro de Jerusalém, iam para as margens do mar da Galileia, porque estava ali naquele dia um simples jovem pregador. Um jovem pregador que não tinha parecer, que não tinha formosura. Os homens olhavam para ele e nenhuma beleza havia para que o desejasse. A cúpula judaica, os maiorais do judaísmo, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, olhavam para aquele jovem pregador nazareno e o desprezava, porque não podia acreditar que aquele era o Messias, o Filho do Deus eterno. Mas lá estava aquele jovem pregador, e estava ali aquela grande multidão. E eu começo a imaginar, queridos irmãos, que estava ali toda sorte de pessoas, de enfermos, toda sorte de pessoas carregando enfermidades sobre o seu corpo. Eu imagino que estava ali paralíticos, eu penso que tinha ali cegos, surdos, mudos, eu penso que tinha ali pessoas problemáticas, espiritualmente falando, endemoniadas. Eu penso que estava ali pessoas que precisavam de paz, de alegria, de novidade de vida. E lá estava aquele jovem pregador. Eu começo a imaginar na minha meditação, na minha mente, que quando Jesus começava o seu sermão, que quando Jesus começava os seus ensinamentos, as suas pregações, as suas ministrações, Jesus não apenas aglomerava ali um amontoado de palavras polidas, bonitas, bem elaboradas, para trazer surpresa ou para surpreender aquela multidão, não, senhores. Eu começo a imaginar, queridos irmãos, que quando o mestre da Galileia abria a sua boca para lhe transmitir a mensagem de arrependimento, a mensagem acerca do reino dos céus, as suas palavras, elas tinham um endereço certo. As suas palavras eram como espada de dois gumes, que tinham o poder de dividir a alma do espírito, a junta e da medula, e tinha o poder de penetrar dentro de cada mente, de cada coração daqueles que ali estavam ouvindo. As palavras de Jesus não eram apenas meras palavras de um pregador que queria apenas fama para ele próprio, não, mas as palavras de Jesus queria atingir o coração e uma alma que necessitava de paz e de esperança. E lá estava aquela grande multidão. Eu começo a imaginar, queridos irmãos, Jesus falando a respeito do arrependimento, e de repente ali os paralíticos começavam a saltar, a sair daquela situação. O surdo começava a ouvir, o mudo começava a falar, o cego começava a enxergar, e ali começa um grande culto, um grande avivamento, porque sempre aonde Jesus está, há mudança de vida. Sempre aonde Jesus está, há mudança de situação. Eu sempre acredito que quando Jesus está no meio da reunião, queridos irmãos, a glória, aleluia, existe lágrima, existe manifestação.
Jesus está ali as pessoas totalmente estagnadas, paradas, não, senhores. Aonde Jesus está, movimento do Espírito. Aonde Jesus está, alguém agradecido, alguém dizendo: valeu a pena estar aqui. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. E estava ali, queridos irmãos, aquele grande culto, aquela massa humana, mas de repente, sabe o que Jesus faz? Ele olha para os seus 12, ele olha para os seus apóstolos e diz: meus 12 homens de confiança, agora nós vamos deixar aqui a multidão e nós vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado da margem. E é aqui que eu quero começar a minha mensagem hoje à noite. Passamos para o outro lado do mar. Queridos e amados irmãos, eu começo a imaginar, pastor, que de repente Jesus faz um convite. Pedro, aquele homem destemido, aquele apóstolo de mais coragem, aquele apóstolo que tinha ali uma vontade de fazer mais coisa para o mestre, ele olha para Jesus e diz: Jesus, mas a massa está aqui, a multidão está aqui, o povo está aqui. O que é que a gente vai fazer do outro lado do mar da Galileia? Está aqui a multidão, mestre. Quem sabe se fosse eu diria: não, aqui está bom demais, aqui está a multidão, é bom pregar para a multidão. Mas quando a gente está aí pregando numa igreja bem cheia, queridos irmãos, alguma festividade, aquilo ali parece que anima, traz até uma eloquência maior para o pregador. Os pregadores que pregaram aqui sabem disso. Isso é muito bom, mas eu aprendo com Jesus uma grande lição. Jesus, queridos irmãos,